Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abri-la no capítulo 1 de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18. Romanos, capítulo 1, verso 18, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Preste bem atenção nisso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito, Senhor, por esta manhã estarmos juntos na tua casa. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe nesta manhã, Senhor.
Abençoe esse teu filho, essa tua filha. Abençoe esse rapaz, esta moça, esta criança, este jovem adolescente. Abençoe esse pai, esta mãe. Abençoe este casal, abençoe esta família. Venha, Senhor, derramar a tua graça sobre a vida de cada um. Nos abençoe, Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas dificuldades. Senhor, lava, limpa, purifica. Nos abençoe poderosamente nesta manhã. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame o Espírito Santo sobre nós, nos abençoando grandemente. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, encha-nos do Espírito Santo, enche o teu povo do Espírito Santo, enche a tua igreja do Espírito Santo, encha, Senhor, a vida de cada um do Espírito Santo, enche as crianças, encha, Senhor, cada vida, Senhor, seja revestida da unção do Espírito Santo, preparando-nos para o grande momento do arrebatamento da igreja. Nós te pedimos, fale conosco, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Digam graças a Deus. Podei-vos assentar, irmãos, podei-vos assentar. Muito bem. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. E o assunto que nós vamos falar nesta manhã já é o próprio título do texto que nós lemos aí. A idolatria e depravação dos gentios. A idolatria e depravação dos gentios. Eu só vou mudar aqui a depravação dos homens, porque aqui Paulo está dirigindo a sua carta aos romanos, ao povo de Roma, aos cristãos de Roma, mas essa carta ela se tornou universal, ou seja, para todos nós. Por isso que Deus permitiu que ela fosse incluída na palavra de Deus, na Bíblia, porque é para todos os servos de Deus de todas as eras. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no assunto que nós vamos ministrar hoje: a depravação dos gentios. Para que a gente possa entender isso aí, o que é depravação? Depravação é o mesmo que corrupção, degeneração. Corrupção é quando a pessoa começa a se estragar de dentro para fora. De dentro para fora. Então, a depravação é o mesmo que corrupção ou degeneração. Degeneração é quando um organismo começa a dissolver, começa a desmanchar. Está entendendo? Então, e também depravação vem de depravar, que quer dizer alterar, falsificar. Está dando para entender, irmãos? Alterar, quer dizer, alguém, você vai fazer uma receita, aí chega no final, você pensa que está tudo certinho, quando você vai experimentar o que você fez, não, o que alterou o sabor disto? Acho que eu errei, ao invés de pôr açúcar, eu pus sal. Já aconteceu isso com você? Em algumas receitas? Puxa vida, esqueci, em vez de pôr açúcar, eu pus sal. Quer dizer, o sal alterou o sabor. Então, depravar é a mesma coisa que alterar, ou falsificar, tornar-se falso aquilo que é verdadeiro. Então, deu para entender o que Paulo está escrevendo aqui? A depravação dos homens. A depravação dos homens. Muito bem. Agora, essa depravação
ela pode vir por dois motivos. Tem vários, mas eu quero deixar dois aqui. Essa depravação do homem, primeiro, ela pode vir por influência. Influência. O que é influência? É poder, é prestígio. Quando alguém fala assim, olha, aquele homem ali, vai lá que ele resolve para você, porque ele é muito influente. Ele conversa com o prefeito, ele conversa com o delegado, ele tem prestígio perante o delegado, ele tem prestígio perante o governador, ele tem prestígio por quê? Porque ele é uma pessoa influente. Influente. Então ele tem poder, ele tem prestígio. E influência vem de influir. O que é influir? Influir é produzir certos efeitos, umas coisas sobre outras. Estou explicando bem fácil para que todos nós possamos entender. Então, o que é influir? É produzir certo efeito, umas coisas sobre as outras. Você quer ver um exemplo? Numa Copa do Mundo aí, algum tempo atrás, que me falha a memória, um jogador muito conhecido, ele resolveu cortar o cabelo, como a gente cortava quando era pequeno. Meu pai falava assim, vai lá no barbeiro e corta o cabelo. Aí ele falava assim, você fala que isso aqui é Príncipe Danilo. Príncipe Danilo. Príncipe Danilo cortava tudo com máquina zero e deixava um tupete aqui na frente. Não sei se alguém aqui já cortou o cabelo assim. Então, acho que ninguém, rapaz. Ninguém passou desse tempo aí, né? Chamava também, o Anselmo ali, chamava Príncipe Danilo. Aí a gente saía do barbeiro, aí as máquinas eram daquela manual. Mas ela estava sem corte, mas como é que puxava cabelo? Ela vinha assim cortando, ó. Aí o cabelo agarrava, que estava sem corte, aí puxava, você ficava criancinha, né? Então, a gente saía de lá com a cabeça toda raspada e com aquele tupete assim. Só aquele tupete. Chamava Príncipe Danilo. Eu lembro direitinho, meu pai falava assim, vai lá, pede para o barbeiro cortar Príncipe Danilo. Aí, esse jogador, ele cortou o cabelo assim. Deixou o tupete. Rapaz, mas daí a pouquinho tinha um monte de jovem, tudo com tupete. Tudo igualzinho. Sabe o que é isso? Influência. Está dando para entender? Influência. Por que ele influenciou? Porque ele tem prestígio. Porque ele tem poder. Está dando para você entender? Ele influenciou um monte de jovens e até adulto. Até adulto cortou o cabelo, deixando o tupete. Por quê? Porque ele tinha poder. Ele era o jogador mais famoso do mundo. Ele tinha influência. Então, esse modo esse estilo de cabelo que ele usou influenciou outras pessoas. Ele teve influência sobre as outras pessoas. Então eu quero falar sobre as duas maneiras de que uma pessoa pode ser influenciada. Primeira é pelo poder. Quando uma pessoa tem muito poder, ela tem facilidade de influenciar outras pessoas. Talvez mesmo que a pessoa não queira, mas ela tem poder, ela pode até usar a autoridade dela para obrigar aquela pessoa a fazer determinada coisa, ou ter determinada atitude que talvez ela não gostaria de ter. Então, pelo poder, então a primeira maneira de influenciar uma pessoa é pelo poder. Nós temos um exemplo disso na Bíblia,
que Lúcifer, ele era o querubim ungido. E morava, Deus colocou ele, a sua habitação era o Monte Santo. A sua roupa era cravada de pedras preciosas. O querubim ungido, ele morava, ele tinha o seu trono, o seu governo através do Monte Santo. Deus falou: no Monte Santo eu te coloquei. Para fazer o quê? Para governar a terra original. Para governar a terra original. Então o que ele resolve fazer? Então ele tinha muito poder, ele tinha muito prestígio, porque era ele que dirigia o louvor, a adoração, e ele era muito respeitado pelas outras classes angelicais. Ele era querubim, ele fazia parte da classe mais elevada dos anjos, que são os querubins. Então os serafins que assistem e adoram a Deus pessoalmente, face a face, e os arcanjos e os anjos respeitavam muito Lúcifer. Tinha Lúcifer como o poderoso. Então o que Lúcifer fez? Ele então deixou que seu coração se enchesse de vaidade, de orgulho, e ele tomou a decisão: eu quero ser mais do que Deus, eu quero estar acima de Deus, eu vou fazer meu trono, eu vou colocar acima do trono de Deus. E como Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Deus então sentenciou o querubim. Mas aí o que diz a Bíblia? Lá no Apocalipse, para quem quiser, quem gosta de anotar, Apocalipse capítulo 12, verso 4. Com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas? Anjos. O que representa essa cauda? Sua influência, seu prestígio, seu poder. Eu quero dizer para você que tem anjos que não queria tomar essa decisão que eles tomaram. Tem anjo que não queria tomar essa decisão, mas pela influência, pelo poder, vocês vão ter que vir comigo. Vocês vão ter que vir comigo. Alguns foram de livre e espontânea vontade, mas outros foram pelo poder que Lúcifer tinha sobre eles. Então a primeira maneira de influenciar alguém é pelo poder. Satanás tentou fazer isso com Jesus. Tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar, porque a mim foi dado. Então, irmãos, a primeira maneira que alguém pode influenciar é pelo poder. Você já viu quantas pessoas que às vezes querem viver uma vida superficial, porque ele queria ter a vida que fulano tem. Eu fui chamado numa casa para fazer uma visita num bairro. Eu não vou dizer o bairro, porque a pessoa pode ver esse vídeo. Num bairro riquíssimo aqui de Juiz de Fora. E esta mansão, ela tomava conta de quase um quarteirão inteiro. Quase um quarteirão inteiro. Quando a pessoa nos recebeu lá, uma senhora com 2 crianças, ela nos recebeu. Nós entramos na sala, a sala tinha 2 escadas, uma de cada lado.
A casa dela, só a sala, era metade dessa igreja que está aqui. Só a sala, metade dessa igreja. E aí tinha uma escada à direita e outra escada à esquerda. Subia para o segundo andar, depois mais outra escada que subia para o terceiro andar. Era 3 andares, sem contar como é que chama aquela parte do telhado entre a laje e o telhado? Hein? Patamar? Não, entre o telhado e a laje, aquela cobertura, parece que forro, não? Sótão, obrigado. Então, nós chegamos lá, preste bem atenção nisto. As crianças cheiravam murrinha. Está dando para entender? Tinha cheiro de murrinha. O que é isso? É quando a pessoa não troca roupa. Pode até tomar banho, mas veste a mesma roupa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Aí a roupa vai impregnando suor, sujeira. Aí mesmo que a pessoa tome banho, mas fica aquele cheiro de murrinha. Aí eu achei estranho aquilo, uma mansão. Aí fui brincar com as crianças, abraçar a criança. Estava aí um outro pastor que me fala a memória. Abraçamos as crianças. Aí antes de fazer a oração, ela falou: pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. Nós estamos aqui, né? O senhor olha assim, fala: puxa vida, que família rica. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. O meu marido trabalha no Rio de Janeiro. O que ele ganha não está dando para pagar a despesa desta casa. Não dá para pagar a despesa dessa casa. E eu falei para ele: vamos vender isso aqui, comprar uma coisa mais simples, para que a gente possa viver. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não vou me rebaixar. Sabe por quê? Ela falou assim: olha, nesse quintal aqui tinha 5 carros do ano à nossa disposição. Nós tínhamos motorista particular, que eu saía, motorista me levava para o cabeleireiro, motorista levava nossas crianças para a escola. Hoje nós não temos nada. Temos esta casa e nós deixamos às vezes de comer para pagar os impostos desta casa. Ela falou, aí depois que ela contou, aí já entendi tudo o que estava acontecendo. Aí ela falou: agora eu vou levar o senhor na sala dele. Irmãos, a sala dele, sem brincadeira, é 1/4 dessa igreja. 1/4. Quer dizer, se divide essa igreja aqui em 4, a sala dele era 1/4 dessa igreja. Do chão até o teto, em todas as 4 paredes, do chão até o teto, fitas de vídeo de coisas do espiritismo, macumba, feitiçaria. E olha aqui o texto que diz: a idolatria e depravação dos gentios, que é o título do texto que nós lemos. Então o que derrubou esse homem? O que levou esse homem lá no fundo do poço? Ele vem toda semana do Rio de Janeiro para a sua cidade, para passar o fim de semana com a sua família, mas o que ele ganha não dá para sustentar a casa. Aí fala: vamos vender isso aqui? Não, de jeito nenhum. Então o que ele está vivendo? Uma vida artificial. Por quê? Porque não, o que meus parentes vão pensar de mim? Eu virei pobre? Eu quero continuar rico? Eu quero continuar vivendo a minha vida, mas ele está vivendo uma vida artificial. Ele está vivendo uma vida falsa. É uma falsa riqueza. É uma falsa estabilidade. É uma vida totalmente sem sentido.
Mas por que que ele não vende aquela mansão? Dá para comprar uma casa muito boa, com um quintal muito bom, e ainda ter dinheiro, ficar dinheiro no banco para eles viverem muito tempo. Mas ele não quer. Por quê? Por causa da influência. Eu não quero perder a minha influência. Mas que adianta ter uma coisa e está faltando tudo naquela casa, até roupa para as crianças, até roupa para as criancinhas. Está dando para você entender? Então a primeira maneira de influenciar alguém é pelo poder. A pessoa quer viver, eu quero ser igual ao fulano de tal, porque olha lá a vida que ele leva. Então tem pessoas que às vezes, dando um passo maior do que a perna, é aquilo que Jesus falou, come um mosquito e arrota um camelo. Deu para entender? A pessoa, não, eu não como carne de segunda, de jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. Aí compra lá, vamos pegar uma carne bem, nem sei qual, bem, porque todas elas eu gosto. Eu prefiro até carne de segunda do que de primeira. Uma costela de boi, manda fogo em cima dela, ela vira carne de primeira. Então a pessoa pega, ele quer pegar aquela carne, não, isso aqui tem que virar picanha, isso aqui tem que virar, e aí massaga daqui, põe óleo daquele mamão, que aquele leite do mamão faz a carne ficar macia, dá a pancada nela, você tem que virar uma carne de primeira. Mas por quê? Porque ele não quer perder o seu estilo de vida. Mas é tudo falso. Olha aqui, ele está em decadência, mas ele não percebe. Ele está em decadência. Então a primeira coisa que alguém pode ser influenciado é pelo poder. Segundo, pela imaturidade. Às vezes uma pessoa, ela é imatura, e nós podemos pegar a imaturidade por uma criança, por exemplo, uma criancinha. Uma criança, ela não sabe fazer juízo de valores. Ela não sabe que aquele estilo de vida é a destruição da vida dela, ela não sabe fazer juízo de valores. Uma criança, um pré-adolescente, um adolescente pode ser influenciado, porque ainda o seu cérebro ainda não está formado, as suas defesas cerebrais, o seu discernimento, a sua capacidade de entender, a sua capacidade de valores, de juízo de valores, de fazer escolhas, ainda não está terminada. E segundo os especialistas, até os 18 anos a pessoa ainda está em formação, o seu cérebro ainda está em formação. Então uma pessoa pode ser influenciada por falta de maturidade. Aí entra a importância dos pais junto dos seus filhos. Então, irmãos, olha, a palavra de Deus ensina para nós que Satanás, ele caiu e arrastou a terça parte dos anjos com ele por causa da sua influência. E lá em Apocalipse, capítulo 12, do 7 ao 9, fala que esse dragão, ele é a mesma antiga serpente.
Satanás e este espírito está influenciando muita gente nos dias de hoje. Então preste atenção, eles estão levando os homens a um estado degenerativo. Está dando para entender, irmãos? Os demônios estão levando os homens a um estado degenerativo. Então preste atenção, eu vou falar alguns aqui, você vai lembrar de um monte aí, mas preste bem atenção agora. Preste bem atenção. Lá no capítulo 7, deixa eu ver se é o capítulo, se eu coloquei aqui o texto, mas é capítulo 9 de Juízes. A parábola de Jotão. Parábola de Jotão. Jotão era o filho mais novo de Gideão. Gideão teve 70 filhos. 70 filhos teve Gideão. E Jotão, ele viu seus irmãos serem mortos em cima de uma pedra. Seus irmãos foram mortos em cima de uma pedra. Foram assassinados. Aí ele se escondeu porque ele era o mais novo, ele era o caçula. Aí ele se esconde para não morrer também. Aí, para frente, ele fala essa parábola. Parábola é a mesma coisa que uma simbologia, né? A parábola é uma narrativa. É uma narrativa que alguém conta que tem um fundo moral. Às vezes você está contando uma história, aí a pessoa não está nem interessada. Aí ele já viu que você não está interessado, ou a pessoa não está interessada. Aí ele fala assim: olha, moral da história. Era isso que eu queria dizer para você. E a parábola é isso aí. A parábola é uma narrativa que conta uma história que tem um fundo moral. Então Jotão, ele contou a parábola dizendo assim: as árvores resolveram ter um rei sobre si. Então foram lá na oliveira que produz o azeite da azeitona. Aí, oliveira, você quer ser rei sobre nós? A oliveira falou: deixaria o meu óleo que agrada a Deus e aos homens para lá botar sobre árvores? De jeito nenhum, não quero não. O que nós aprendemos com isso aí? Qual a moral da história aqui? Sair do propósito, deixar o seu propósito, deixar de ser aquilo pela qual ela foi criada. Não é isso que Satanás está fazendo com o ser humano? A oliveira não aceitou, depois foi na figueira. Figueira, quer ser rei sobre nós? De jeito nenhum. Você acha que eu vou deixar meu figo, meu fruto, que adoça os homens, agrada os homens, para lá botar sobre árvores? Eu trabalhei em mercado, e hoje é raro você ver isso aí. O figo é a coisa mais linda que tem quando ele está maduro. Sei que raramente você vê. Hoje eles não estão nem vendendo assim, já vende ele para doce, né? Vende ele empacotado quando ele está pequenininho assim, verde, e vende ele para doce. Mas raramente você vê ele maduro para ser vendido, porque ele estraga muito rápido. Mas quando ele está maduro, ele vai se abrindo e você corta ele, é a coisa mais linda que tem, uma delícia. Deve ter 40 anos, que 40? 60 anos, 50 e poucos anos que eu não como. Eu comia figo quando eu trabalhava no mercado. No mercado, tem mais de 60, 50 anos. Foi em 73. Eu sou de 55 para 73, quando dá? 15, 18 anos. Estava com 18 aninhos. Na minha adolescência. Aí a figueira falou assim: de jeito nenhum, não vou deixar meu figo para lá botar sobre árvores.
Aí foram então na uva, na vinha, oliveira, videira, obrigado. Foi na videira. Videira, reina sobre nós. Ela falou: não, vou deixar meu fruto para lá botar sobre árvores, que serve para Deus e para os homens. O meu mosto quer dizer o suco antes de ser fermentado. Deixaria eu meu mosto que agrada o homem a Deus? Nós usamos aqui o suco da videira, que simboliza o sangue de Cristo. Aqui está falando exatamente do suco antes de ser fermentado. Então não quiseram. Por quê? Para sair do seu propósito. Então vamos lá. Nós lemos aqui que Deus está irado, porque os homens estão provocando a Deus, através da sua impiedade e da sua injustiça que eles estão praticando. Aí fala no texto aqui, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves e de animais, quadrúpedes e répteis. Essa imagem que eles estão colocando de Deus como animal quadrúpede, de 4 patas, como réptil, animais que rastejam, de aves. Então essa é a maneira que eles estão colocando Deus, o Criador, como animais. Preste bem atenção nisso. Vocês estão transformando a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, do Deus Espírito, em imagens de homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Então, o que Deus fez? Entregou os homens ao seu sentimento perverso. Preste atenção nisso agora. Deus entregou. Já que vocês estão fazendo isso, já que vocês não querem respeitar a minha palavra, então eu vou entregar vocês a um sentimento perverso, a um sentimento maligno, e vocês vão sofrer muito com esse sentimento. Então preste atenção agora. Preste atenção. Um rapaz, ele colocou 2 chifres na cabeça, que são parafusados, argola no seu nariz, caroço na sua testa, esferas que ele colocou entre a pele e o crânio para formar caroços. Dentes de aço, colocou dentes de aço, argola na orelha e encheu seu corpo de tatuagem. O que ele fez? Ele mudou totalmente o seu estado humano, como se fosse um bicho. Aí o pai dele é dono de mercado. E ele não consegue emprego em lugar nenhum. Quem vai dar emprego para um cara de chifre? Quem vai dar emprego? Quem vai dar emprego para o cara que tem um buraco na orelha, que tem uma argola desse tamanhozinho? Quem vai dar emprego para um cara todo tatuado? Quem vai dar emprego para o cara que tem uma argola grossa, espessa, da espessura do meu dedo assim, no seu nariz, como aqueles touros que são puxados, aquela argola puxa para que ele não faça força, que às vezes o touro é muito bravo. Ninguém dá.
Aí o único emprego que ele tem é trabalhar com o pai. E o pai não concorda de jeito nenhum com aquilo que está acontecendo. Aí o que ele faz? Quando ele vai chegando no trabalho dele, ele vai de chifre. Quando ele vai chegando perto do trabalho dele, ele vai e desparafusa o chifre. Olha, já imaginou? Aquele parafuso deve estar no crânio dele, no crânio dele. Aí mostrou ele desparafusando os 2 chifres. Aí tirou, guardou, pegou, cobriu a cabeça, a orelha, os caroços que as esferas provocam, para mostrar que, já viu aqueles animais que tem o casco, a sua pele porosa e cheia de calombos? Isso acontece muito com jacaré. Então ele tira aquilo, cobre a cabeça com um pano e vai trabalhar, mas ele não atende cliente, ele fica nos fundos do mercado, repondo mercadoria, ajudando o pai dele lá. Quer dizer, ele não tem vida. Já que você quer ser assim, então eu vou te entregar a um sentimento perverso, e você vai sofrer com isso aí. É o que está acontecendo com ele. Ele está sofrendo com isso aí, porque ele é um falso humano. Ele é um falso humano. Preste bem atenção agora. Perguntaram a ele por que ele fez isso. Por que ele fez isso aí? Por que você chegou a esse ponto? Ele falou: olha, meu pai, na nossa casa nós tínhamos um terraço. E aí meu pai alugou o terraço para um tatuador. E eu era pequeno, aí mostra a foto dele pequeno, sem nada. Aí todo dia eu subi lá para o terraço para poder ver o tatuador e conversar com ele. Aí ele falou assim: olha, ele que falou, são palavras deles. Vamos colocar aqui, aspas para ele. Ele disse assim: olha, eu fui influenciado pelo tatuador. E tem coisa que é irreversível. Está dando para você entender, irmão? Um casal, ambos têm chifre vermelho. Ela tem chifre vermelho. Ela colocou chifre vermelho, olhos vermelhos. Essa parte branca do olho é tudo vermelho, tanto dele quanto ela. Olhos vermelhos, cabeça cheia de esferas. Ele cortou o nariz. Então essa parte do nariz ele cortou. Então já vê direto como se fosse uma caveira. Cortou o nariz. Amputou 2 dedos. Esses 2 dedos aqui, ó, o mindinho e esse é anular, que chama? Hein? Aqui, para ficar sem garra. Ele falou assim: ele foi lá no México para fazer essa cirurgia, para amputar. Ele amputou esses 2 dedos. Aí para quê? É para virar garra. Aí falou assim: agora eu vou amputar o da mão esquerda. Você fala assim: não, eu não acredito. Acredite, é real. É real. Ele amputou os dedos para poder parecer garra. Aí perguntaram a ela, mulher dele, preste atenção nisso agora: por que você fez isso? Primeiro, eu tinha um sentimento de rejeição, sentimento de culpa. Inclusive ela falou assim: olha, eu tinha um sentimento de rejeição. Ele falou: eu tinha um sentimento de culpa, porque meu pai estava internado, meu pai não gostava disso que estava fazendo, meu pai estava internado, eu saí para poder fazer
colocar uma outra peça no meu corpo, e nesse intervalo meu pai morre. Então eu carrego essa culpa até hoje. Está dando para você entender? E aí, para poder desabafar, para poder tentar amenizar a sua culpa, ele vai modificando o corpo dele cada vez mais. Sem limite. Sem limite. Aí perguntaram a ela: por que você faz isso também? Já falei que ela tinha rejeição, mas ela falou assim: eu quero ser única. Quando alguém olhar para mim, ela fala assim: olha, não tem ninguém igual a ela. O que significa isso? Soberba. Soberba. Satanás queria que Jesus fosse único. Tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Você vai ser única. Mas nós já somos únicos. Deus é tão sábio que não tem ninguém igual a Daniel. Não tem ninguém igual a você. São mais de 7 bilhões na Terra, ninguém tem. A digital que você tem, você é único no mundo inteiro. Não existe cópia de você. Até uma pessoa, gêmeas, é diferente um do outro, pode aparecer alguns traços físicos, mas é diferente. Então Satanás, ele quer colocar soberba no ser humano. Eu quero chamar atenção, eu quero ser única, eu quero ser poderosa, onde eu for, eu quero ser chamada atenção. Isso aí, irmãos, é falta, é uma deficiência emocional. É uma deficiência emocional que ele está preenchendo com bajulação, com glória, com fama. Você pode observar, uma pessoa, ele chega num ambiente assim, não quer chamar a atenção de ninguém. E quando chama a atenção, ele fica com vergonha. Porque ele chega num ambiente assim, não quer chamar a atenção de ninguém. Agora tem outros que fazem questão de chamar a atenção. Aí já veste uma roupa que fica lá piscando, acendendo a pegando. Eita, rapaz. Aí alguém fala assim: põe uma melancia na cabeça. Tem gente que chega assim: olha, chegue! Quando a pessoa está nesse estágio, é porque há uma deficiência. Eu quero ser única. Quando eles estão andando na rua, irmão, todo mundo para ver chifre, para ver o nariz dele. Já viu uma caveira assim? Não tem essa ponta não, olha. Ele cortou o nariz e já vê o buraco já vê lá dentro, olha, da boca, nariz dele. Um outro modificou a sua aparência como gato. E ele fala assim: olha, eu sou um gato. Não é gato de ser boa aparência, é gato mesmo. Ele diz assim: eu me sinto gato. Preste atenção nisso. Eu me sinto gato. O que Deus falou que ia fazer? Entregá-lo a um sentimento perverso, a um sentimento perverso, maligno, traiçoeiro. Olha o que eu fiz comigo. Eu fui traído por mim mesmo. Aí Deus fala assim: olha, você se julgava sábio, mas se tornou louco. Deu para entender? E ele falou assim: olha, ele deu uma entrevista, ele falou assim: olha, eu me sinto gato. Eu não sou gato, eu não fui criado gato, eu sinto que sou gato. Então eu vivo como gato, como gato e ando como gato. Agora, já imaginou se ele faz isso aí? Então deve ter areia lá na casa dele, hein? Comer rato, exatamente, comer rato. Então não tem rato na casa dele.
tem areia, não tem o sanitário, não usa sanitário, usa a areia, a caixinha de areia, não dorme na cama, dorme numa caixinha, porque ele fala assim: eu me sinto gato. Preste atenção, eu não sou, eu me sinto. Sentimento perverso, sentimento maligno, sentimento falso. Está dando para você entender, irmão? Quem está entendendo, diga um amém. Outro colocou chifres, cortou a língua e colocou presas como de javali. Javali, ele tem duas presas para fora, assim, olha, para fora. E onde ela enterra, mata a pessoa. Então ele colocou duas presas de javali. O dente dele sai para fora assim da boca, ó. O dentão desse tamanho assim fica aparecendo. E duas presas de aço. E cortou a língua para ser uma língua bifurcada, como língua de cobra. Quando a cobra coloca a língua para fora, tem duas coisinhas que nos chama bipartida ou bifurcação. Quando você está dirigindo assim, aí tem uma placa lá, bifurcação à frente. Aí você sabe que vai ter uma, na mesma direção, vai ter uma para cá, uma para a direita e para a esquerda. Então ele cortou a língua dele e colocou essas presas. Outro se sente um vampiro. Estou acelerando aqui. Outro se sente um vampiro. Outro parece morcego, colocou orelha de morcego, vive como morcego, deve dormir até pendurado também no teto da casa. Um outro se tornou homem lagarto. Cortou a língua para fazer a bipartida e cerrou os dentes, cerrou os dentes quase na gengiva, como se fosse um lagarto. Vai olhando aí. Outro gastou mais de $5.000 para poder fazer a modificação na sua boca, nos seus dentes, para ser um leopardo. E ele é chamado de homem leopardo. Outro, boca de sapo. A pessoa faz um preenchimento labial, tanto embaixo quanto em cima, fica com os lábios grandão, aquela boca de sapo para frente assim. Aí o cara, onde chega, irmão? Tá dando para você entender? Homem tigre, homem cavalo. Agora outra coisa. Preste bem atenção. Você percebeu que tudo era um sentimento? Agora vamos lá. Homem se sente mulher. Porque isso aí é da natureza, nasceu assim coisa nenhuma. Deus entregou ao sentimento perverso. Aí tem homem que se sente mulher, e tem mulher que se sente homem. Tem homem que quer viver como mulher, e tem mulher que quer viver como homem. Isso é sentimento perverso, porque Deus entregou a pessoa a esse sentimento perverso. Agora preste atenção, para influenciar as crianças. Quem é aqui do meu tempo que não tinha uma revistinha que chamava Gibi, que tinha várias histórias do Mickey, do Pateta, do Donald, do Professor Pardal, do Super-Homem, do Mandrake? Lembra disso, dessas histórias infantil em quadrinhos, na revista? A gente chamava Almanaque. Quem é que não lia sobre o Super-Homem em quadrinhos? Quem não lembra disso aí quando era criança? Preste atenção nisso agora. O homem, o Superman, ou Superman, ou Super-Homem, ele caiu do cavalo, teve uma paralisia, virou tetraplégico, se não me falha a memória.
e faleceu. Aí fizeram, o que nós vamos fazer? Porque o Superman morreu, então vamos criar o filho dele. Aí criaram o filho dele. Aí o que fizeram agora? O filho dele beijando o outro homem. Aí colocaram o Superman gay. Eu te pergunto aqui, quantas igrejas estão levando essas pessoas para o púlpito? Isso aí para que é? Para influenciar os pequenininhos, porque são super-heróis das crianças. Dando para você entender? Quem é que não, na sua infância, conheceu a história de Papai Noel? No Natal agora, chegando no Natal, a gente nunca não tinha sapato, a gente colocava o chinelo atrás da porta. Falou, ó, coloca lá o seu chinelo atrás da porta, porque o Papai Noel vai vir e colocar um presente em cima do seu chinelo. Aí chegava, a gente pegava o chinelinho, já estava tudo já gasto, já estava até no lugar da sola ali, já estava faltando até pedaço, remendado. Aí colocava atrás da porta lá, aí no outro dia tinha lá um carrinho, a roda não rodava, que era tudo colado, de plástico, tudo colado. As minhas irmãs ganhavam uma bonequinha desse tamanho assim, ó, que tinha perninha, mas na perninha não mexia. Ela já ficava, a bonequinha já vinha assim, ó. Aí quando a gente saía na rua com aquele carrinho, aí estavam os melhores de vida lá fora com autorama. A gente escondia o nosso no bolso, ia devagarzinho para casa. Quem é que não lembra da história de Papai Noel? Pois agora mostrou o Papai Noel gay. Tá dando para você entender? Sabe para quê? Influenciar as crianças. Se o Papai Noel é assim, então pode fazer. Se o Superman, que era super-homem, está assim, então pode ser. Aí, o que eu falei no começo? As duas maneiras de influenciar: poder e maturidade. Ela não tem capacidade de entender, de fazer juízo de valores. A pessoa não nasceu assim. Isso é um sentimento perverso. Eu vi um pregador dizer assim: olha, se uma pessoa morrer e achar os seus ossos daqui 1000 anos, já não precisa ser um osso inteiro, fragmento do osso. E quando fizer exame, vai saber se é macho ou fêmea, se é de homem, se é de animal, por causa do DNA. Então preste atenção nisso, moça, rapaz que está aqui nesta manhã. Não vá pela cabeça dos outros. Preste atenção agora. Nós estamos vivendo uma época em que os espíritos das trevas estão influenciando até as igrejas. Você pode entrar na rede social que tem mulheres colocando chifre na cabeça, máscaras. Na igreja as pessoas elas fazem uma maquiagem que fica tão parecida com o diabo. Quer dizer, eu nunca vi o diabo, mas eles acham que o diabo é assim. Irmãos, tem pessoas que têm coragem até de mexer no olho. Essa parte branca aqui, eles põem uma tinta lá, não sei se é tinta ou o que é, que quando abre o olho assim, você fica, não é possível. Dentro da igreja. Então cuidado com isso aí. Pode olhar na internet para você ver. Tem um canal que eu até aconselho você a assistir, chama Pregando as Escrituras. Ele mostra tudo isso aí.
mulheres de chifre. Aí fala assim: não, nós vamos ter agora um culto gospel. E aí, irmão, você fica apavorado de ver. É luzes piscando para lá. Como é que chama aquele coisa que você tinha? Que você fazia festa? Canhão, né? Canhão jogando aqueles faros de luz, aquela parte. E todo mundo. Aí a pessoa aparece lá com chifres. Num evento gospel. Evento evangélico. Já estou indo para os finalmente. Eu quero dizer para os pais que estão aqui: não tem maior e melhor influência para os filhos do que vocês. Agora tem uma coisa: para o bem ou para o mal. Às vezes um pai leva o filho para um bar. Ele pede cerveja para ele, para a mulher dele, e para o filho pede uma Coca-Cola. E ele está fumando e bebendo. Aí ele fala para o filho assim: olha, se um dia eu te ver beber e fumar, eu vou te quebrar. Olha, ele está sendo um professor para o seu filho. Ele é o maior influenciador do seu filho. Meu pai nunca vi meu pai fumar. E nós começamos a fumar. A gente era molequinho. Aí fazia um cigarro de papel, enrolava ele e punha fogo. Aquela fumacida. Papel grosso assim, que usava antigamente para embrulhar carne. Não sei se alguém lembra aí. Papel grossão. Aí um dia ele me pegou fumando aquele papel, mas me deu uma esfrega, esfregou aqui no meu rosto, com coisa e tudo, com fogo e tudo. Nunca mais. E nem depois que eu me tornei adulto, com 17, não adulto, né? Adolescente ainda, mas já mais amadurecido, nunca fumei. Deu para entender, irmãos? Não tem ninguém melhor para influenciar para o bem ou para o mal, os pais. Se os pais fazem uma coisa errada, vai influenciar os seus filhos para o erro. Se os pais estão fazendo a coisa certa, vai influenciar os seus filhos para a coisa certa. Então não tem ninguém melhor do que um influenciador como os pais. Nós estamos vendo e vivendo os extremos da miséria, da depravação humana. E Jesus usou a mulher grávida para mostrar o tempo do fim que nós estamos vivendo. Ele falou a respeito da mulher grávida. A mulher grávida, quando ela começa a sentir dores de parto, ela começa a ter dores espaçosa ou distante uma da outra. Por exemplo, se sente uma dor hoje de manhã, vai sentir outra daqui 2 dias, 3 dias. Mas quando uma mulher grávida começa a sentir dor com espaçamento menor, é porque está aproximando a gravidez. Está chegando a hora da criança nascer. E quando o dia do parto, ela vai sentir dores, às vezes até as irmãs que já são mães aí, de quanto em quanto tempo, irmã, por favor? Eu quero testemunho de uma mãe. 5 em 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Então preste atenção nisso agora. O ensinamento, só não trouxe o versículo para você, mas Jesus usou isso aí. Então, começa a sentir dor com 5 minutos, 3 minutos, porque vai nascer criança. Então preste atenção agora. Os filhos das trevas nunca falou tanto dos espíritos maus como está falando agora. Nunca falou tanto do ocultismo como está falando agora. Sabe por quê? Porque o espírito do anticristo já está no mundo. Mas por outro lado, nunca se falou tanto em arrebatamento como está se falando agora. Deu para entender? Os dois lados, da luz e das trevas.
Sabe por quê? Chegou a hora. Nunca se falou tanto em ocultismo e se está vivenciando o ocultismo como nos dias que nós estamos vivendo. Até gente que não conhece Bíblia fala assim: nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Ele não conhece Bíblia. Essa guerra é espiritual. Então, por um lado, você está vendo a igreja falar: Jesus está voltando, criança tendo sonhos com a volta de Cristo. Os adultos não estão falando, Deus está usando as crianças. Teve uma criança que estava orando com a mãe dela, teve um sonho que ela acordou, que ela começou a chorar profundamente. Uma outra pequenininha também teve um sonho e falou: gente, você está pensando que está longe? Não, está mais perto do que você pensa. Ela falando da linguagem dela, está mais perto do que você pode pensar. Criancinha. Por outro lado, nós estamos vendo as pessoas falando de ocultismo como nunca. Então é hora de ver, de enxergar o que está acontecendo. Então eu já vou para os finalmente. Qual é a resposta para isso que nós estamos vendo hoje? Você fala assim: pastor, tem uma saída? Tem. Deus entregou essas pessoas ao sentimento perverso. Quando você vê uma pessoa agindo dessa maneira, ela está vivendo um sentimento perverso. Então existe uma solução. Qual é a solução? Jesus Cristo. Qual a solução? Jesus Cristo. Qual a solução? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta. É Jesus Cristo que vai preencher a lacuna que leva a pessoa a modificar o seu corpo. É Jesus Cristo que vai preencher o vazio existencial da pessoa, para que aqueles que estão tentando preencher o seu vazio com aparência física ou com atitudes negativas para preencher o mal, o vazio que está na sua vida, e às vezes ela é levada por influência para o mal, influenciado para o mal, para tentar preencher o vazio que está nela. Mas Jesus é o único que pode preencher o vazio existencial do ser humano, para que a sua vida possa mudar, porque lá está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, 17 ao 19, quem está em Cristo, nova criatura é. Você quer viver? Jesus é a resposta. Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história. Se Jesus entrar na vida de um homem desse, ele arranca aquela presa de javali, ele coloca, aquilo que ele puder voltar ao normal, ele vai voltar. Ele vai fazer um transplante e vai consertar o seu nariz. O que ele puder limpar de tatuagem, ele vai limpar. Ele vai voltar a ser um homem normal, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus agora vai entrar na vida dele, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Mas a única resposta para o mundo que está aí é Jesus Cristo. Em 1 João 5,18 está escrito assim: os que são nascidos de Deus não pecam, mas conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Nunca fale que o inimigo está atacando você. Não dê essa brecha para ele. Nunca fale que é o inimigo que está queimando a sua geladeira. Nunca fale que o inimigo fez você queimar o arroz. Nunca fale que o inimigo está tentando o seu filho ou a sua filha. Nunca fale que o seu marido está tentado, que o demônio está nele e está tentando você. Nunca fale sobre isso e vice-versa. Nunca fale que o demônio está na sua casa perturbando você. Não dê a ele essa autoridade que ele não tem, porque quem nasceu de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca.
Em João 17:3 diz assim: e esta é a vida eterna, que te conheço a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, preste bem atenção naquele texto. Olha aqui, ó. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Mesmo sabendo que o que eles estão fazendo é contra Deus, e não se preocuparam com isso, então Deus falou: está entregue ao sentimento perverso. Mostrou um rapaz no meio da rua assim, ele com a Bíblia na mão, cortava a Bíblia, cortava a folha e comia, mastigava e engolia. Ele engoliu a Bíblia inteirinha, sabendo, conhecendo Deus. Por que ele fez isso aí? Porque ele sabia que a Bíblia era a palavra de Deus. Então eu vou pegar, vou rasgar e vou comer. E saiu. E ele serpenteava de um lado para outro, no meio da rua. Aí você já entendeu já a situação, né? Ele serpenteava de um lado para outro e filmaram ele. Ele fez questão de filmar, arrancava uma folha, tirava uma folha e comia, mastigava e serpenteando pelo meio da rua. Tendo conhecimento de Deus, não o respeitou. Então está entregue ao sentimento perverso. Já estou encerrando. Em João 16:33 ele diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Anima, tenha coragem, irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu vi uma irmã ministrando aqui, ela falou: gente, nós estamos vivendo tempos difíceis, então tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é ter coragem. Tenha coragem, porque Jesus venceu o mundo. E se nós estamos com Jesus, também nós venceremos. Venceremos o sistema, venceremos o mundo, venceremos o mal, venceremos tudo, porque Ele está conosco. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está comigo, Jesus está contigo. Então a vitória é certa, pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus, pelo nome de Jesus. E eu já encerro. Atos capítulo 4, verso 13, disse assim: quando Pedro e João estavam lá no Sinédrio, ele falou coisas que uma pessoa sem cultura, sem letra, não falaria. Aí aqueles homens chegaram à conclusão: realmente esses homens estiveram com Jesus, porque olha, a gente sabe que eles não sabem ler nem escrever, e o que eles estão falando não é deles não. Sabe por quê? Porque eles tiveram uma experiência com Deus. Quer conhecer Deus? Tenha experiência com Ele. Não tem maneira melhor de conhecer Deus do que ter uma experiência com Ele. E eu encerro. Apocalipse 21. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passou. Aleluia. Tudo isso que nós estamos vendo hoje vai acabar. Vai acabar. E aí vamos viver num novo céu, numa nova terra, onde habita justiça. Mas é novo céu e nova terra mesmo. Deus vai destruir essa terra. Pedro falou assim: o céu e a terra que nós vemos agora estão guardadas para o fogo. Então Deus vai desfazer isso tudo aqui. O fogo purifica tudo. Deus vai purificar essa terra com fogo. Aí nós voltaremos para essa terra modificada, depois de julgamento, depois de juízo final. Terra modificada, não vai ter mais o mar. Aí Deus vai descer com a nova Jerusalém, que é o lugar de adoração. Então nós vamos sair da terra. Talvez, vamos aqui imaginar a escada que Jacó viu lá no deserto, que dava do chão até o céu, e eles, anjos subindo e descendo. Então nós vamos adorar a Deus, nós vamos subir pelas escadas e vamos lá adorar a Deus na nova Jerusalém, e depois descer e viver a nossa vida nos afazeres do dia a dia. Está dando para entender? Então tudo isso vai passar. Tudo isso que nós estamos vendo hoje está acontecendo, vai passar.
Então segure nas mãos de Jesus. Jovem que está aqui, se vier uma tentação na sua cabeça, você não é menina, você é menino, repreenda, fala: Satanás, eu sou menina, eu nasci menina. Satanás, você está vencido em nome de Jesus. Rapaz que está aqui, se o inimigo está tentando você, falar que você está errado, você nasceu num corpo errado, fala: Satanás, em nome de Jesus, eu nasci menino e você não tem poder sobre a minha vida, porque Jesus te derrotou. Eu sou macho, eu sou menino, sou homem. Repreenda. Deus não errou na sua criação. É influência, é sentimento perverso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Tudo isso vai passar. Novo céu e nova terra, novo homem, nova mulher, novo céu, nova terra, onde habita a justiça, onde Deus será adorado, onde Deus será glorificado. É pouco tempo que nós temos que ficar aqui. Então você fique firme. Você que ainda não decidiu, decida-se ao lado de Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Chama Ele, convida-o para entrar na sua vida e mudar a sua história. E você se tornará um novo homem, uma nova mulher. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Fiquemos em pé.